E aí, galera do segundo ano, tudo na paz, na tranquilidade. Vamos lá, minha população. Bom, galera, todo mundo com a apostila aí. Deixa a apostila aberta aí, caso haja necessidade de eu mandar marcar alguma coisa. Mas a princípio nós vamos falar de interações sociais e grupos sociais. A nossa sociedade ela precisa justamente dessa ideia de interação. A interação justamente é a capacidade que o indivíduo tem de poder se relacionar com as outras pessoas, poder ver as suas necessidades. O ser humano ele vive em grupo, tá? Viver em grupo é uma coisa normal para qualquer espécie. Os animais eles vivem em grupo, então não seria diferente os seres humanos que são animais, mas são racionais, também poderem viver em grupos aí, tá ok? Bom, a sociedade vive em grupo, tá ok? Nós sabemos disso, vocês têm os grupos de vocês, ela é uma necessidade humana de se relacionar. No livro, na página 10, na unidade 5, lá no 6º parágrafo, página 10, unidade 5, no 6º parágrafo, vemos que a religião, pode marcar isso aí, tá galera? Pode marcar isso aí. Religião, música, personalidade, comportamento passam a ser espelhos, muitas das vezes em que se identificamos com algum grupo. Então nós gostamos das pessoas, às vezes porque gostam do mesmo estilo de música, têm a mesma religião, se manifestam, agem como a gente, tá ok? Então assim, os nossos grupos sempre são da igreja, os nossos grupos são aqueles indivíduos da escola, em que temos mais afinidade, gostam da mesma música, o afeto, a amizade, a lealdade, tá ok? Tudo isso é importantíssimo para que a gente possa assim identificar. Eu, Leandro, eu tenho que olhar para alguém e me identificar com essa pessoa, e através daí vem as relações, vem a amizade, tá ok? É assim que acontece, até mesmo o namoro, né? Nós gostamos, se apaixonamos por alguém justamente que nós temos afinidade, porque às vezes tem um gosto parecido conosco, tá? Lógico que depois nós percebemos que somos totalmente diferentes até nesse critério aí, tá? A escola é um ambiente de fazer amizade, é um ambiente de socializar, tá? Mas a gente nunca pode esquecer do quê? Nunca devemos esquecer da base familiar. A base familiar é a principal coluna da sociedade. Então, a base familiar é a principal coluna da sociedade. Quer dizer, nós primeiros vivemos na família. A família é a primeira comunidade em que nós nascemos, vivemos, aprendemos muitas coisas antes de ir para a sociedade. A escola é a segunda parte desta comunidade. Primeiro nascemos numa família e depois vamos para a escola. Então a escola é o segundo ambiente de socialização aí. Tá ok, galera? Dentro dessa análise, quando nós saímos da família para estar na sociedade, temos que respeitar cada um, tá? Muitos são tímidos, demoram a fazer amizade, se relacionar com outras pessoas, e nós precisamos de alguns critérios aí. Nós precisamos do tempo de se relacionar, do tempo de fazer escolhas, do tempo de perdoar, do tempo de curar. Nós temos que ter tempo para tudo. Nós temos que aprender a respeitar, muitas das vezes, não só o tempo do outro, mas também respeitar o nosso próprio tempo, tá ok? Então, temos tempo para tudo. O tempo de se relacionar, de fazer as escolhas, perdoar e o tempo de se curar, tá ok? O filósofo cristão Santo Agostinho acreditava que o tempo não era absolutamente infinito. O tempo, segundo Agostinho, tá? Ele foi criado por Deus, mas o tempo é o tempo. E cada um tem o seu tempo, tá? Ninguém controla o tempo, tá? Então, a partir dessa ideia, tiramos como lição: não podemos, tá, voltar ao tempo. Devemos sempre seguir adiante. Ninguém pode voltar no tempo. As mágoas, as decepções, elas surgiram, mas você vai continuar seguindo a sua vida. Pronto, acabou. Ninguém volta no tempo, tá? Não dá para voltar no tempo, tá? Tá bom assim? Então nós temos que aprender isso como lição. Não podemos voltar no tempo. Aconteceu, aconteceu, tá ok?
Assim é a sociedade. Não podemos voltar no passado, não podemos mudar a história. Devemos aprender com a história, tá ok? Nunca permitir que os erros do passado eles voltem para a sociedade. A escravidão existiu, a Alemanha nazista existiu, a Segunda Guerra Mundial existiu, mas não dá para voltar, não dá para consertar isso. Nós temos que aprender com esses erros do passado e seguir adiante. A sociedade tem sempre que se reinventar. A sociedade tem que criar novas coisas, a sociedade tem que aprender a viver com as crises. Nós temos que aprender o seguinte: as crises, elas aparecem, tá aí, ó. Particularmente, vou dizer para vocês, esse ano de 2020, para muitos, vai ser um ano preocupante. Todo mundo falou mal de 2019, né? Veio 2020, arrebentou tudo. Então, quer dizer, é um ano de se reinventar, é um ano de aprender coisas. Muitos vão perder o emprego por causa dessa epidemia, muitos vão ter que se repensar novamente como pessoas, mas é assim. A sociedade, ela tem que aprender, a sociedade ela tem que se adaptar, tá? E nós temos o seguinte: a própria natureza exige que os homens eles venham a se agrupar. A vida em sociedade é a condição necessária à sobrevivência de uma espécie. A espécie humana, ela só existe porque os seres humanos estão se socializando. A espécie humana só existe porque os seres humanos vivem em grupos. E vivendo em grupo, eu tenho que aprender a respeitar o grupo A, B, C e D, independente das suas ideias, independente das suas ideologias. Tá? Então, a partir daí, para o filósofo e o sociólogo ali, Cohen, os contatos e os processos sociais que aproximam, afastam os indivíduos, provocam o surgimento de diversas formas de agrupamentos sociais. Tá? Então, quer dizer, os grupos, muitas das vezes, eles acabam se quebrando, se arrebentando. Os grupos acabam ficando fragmentados. Mas o grupo social é a reunião de duas ou mais pessoas associadas pela interação, pela capacidade de liderança em conjunta, pelas visões, pela amizade, pelo respeito, tá ok? Então, todos eles visam em atingir um objetivo em comum. O indivíduo, ao longo de sua vida, participa de vários grupos sociais. Muitas vezes você vai passar por vários grupos, você vai passar por amizades, você vai experimentar amizades novas, você vai abandonar amigos, você vai fazer novas amizades, você vai desfazer dessas amizades. Mas aí é o ser humano. O ser humano ele sempre vai passar por esses processos. Esses processos são naturais. A própria natureza, ela cuida do ser humano. O ser humano, ele nunca vai abandonar a natureza. A natureza, ela justamente controla o ser humano. E nós temos os principais grupos. O grupo da família, que é o grupo da vizinhança, tá? Que é o grupo educativo, o grupo religioso, o grupo de lazer, o grupo profissional, o grupo político. Então, existem vários grupos. O grupo da família, a minha família, às vezes nós vivemos em grupos dentro da nossa família, a vizinhança, o grupo da vizinhança, o grupo da escola, o grupo da igreja, o grupo de lazer. Muitas vezes você passeia, você sai com seus amigos que não são nem amigos da sua escola, que você tem a maior carga horária. São amigos que você já conhece desde a infância, desde pequenininho e por aí vai. São os grupos do passeio, do lazer, do cinema, do shopping, sabe? E os grupos profissionais, as pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo, que nós conversamos, tá ok? E grupos políticos são os grupos de ideologia, as quais nós temos as nossas ideias, comungamos das mesmas ideologias e pregamos as mesmas coisas, tá ok? Os membros de um grupo se unem em cima de alguns valores. Vamos lá, galera, os membros de um grupo, eles estão sempre unidos no princípio de algum valor. Isso significa todo grupo tem a sua ideologia, tá? Cada grupo tem sua cultura, sendo ela um conceito que pode ser um conceito que atinge a sociedade. Então, cada grupo tem a sua tradição, crença e costume. Nós chamamos isso de cultura, tá? E lá na página 2, vai lá para a página 2 da unidade 6, página 2 da unidade 6, você vai ver que cultura tem um conceito.
cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas, comportamento de cada povo, cada civilização. Na cultura você tem música, tem teatro, tem religião, tem tudo. A cultura, ela está ligada a muita coisa, tá? Só que nós, seres humanos, acabamos cometendo um erro gravíssimo. Nós não respeitamos a cultura da outra pessoa. Nós não respeitamos o grupo, nós não respeitamos um país. Isso é ruim. O respeito na sociedade é importante para manter a harmonia entre os povos. É por isso que existem muitas brigas, muitas guerras na humanidade, porque nós não respeitamos a religião do outro indivíduo. Podemos discordar de alguns pensamentos. Isso é normal. Todo ser humano tem o direito de discordar, mas nós não temos que criar justamente rivalidades entre as culturas, entre os povos, entre as nações. Por isso, lá no seu livro, em Socialização, tá? Lá na página 2, na unidade 6, página 2, unidade 6, no 4º parágrafo, destacamos que a socialização primária ocorre aonde? Na família. Então vamos lá. Na unidade 6, página 2, no 4º parágrafo, a socialização, tá, primária, que é a primeira, ela ocorre na família. E você vai perguntar, mas tio Léo, a família é importante por quê? Primeiro, é a primeira comunidade em que você vive, é o ambiente onde você deve aprender valores e respeito, lugar onde conhece a primeira autoridade, tá? Vem da família. Quer dizer, o primeiro lugar onde você conhece a autoridade antes de estar na escola ou um local de trabalho. Então, antes de você trabalhar, antes de você ir para o seu primeiro emprego, você já tem que conhecer a autoridade. Você já conheceu a autoridade quando você era menor, tá ok? Então, a família, ela é o lugar, é o ambiente onde vai te socializar e te preparar para a vida, para estar na rua. A escola, ela é apenas a somatória disso tudo. Tá ok, galera? Então, a partir daí, nós começamos a nos deparar com grupos, com culturas diferentes, e nós temos que aprender a respeitar cada um desses grupos. Primeiro, respeitar o tempo de cada um. Respeitar o tempo de cada um é importantíssimo para que nós possamos crescer como pessoas de bens dentro dessa sociedade, que muitas vezes vai se perdendo seu valor. Mas é por isso que existe a escola, é por isso que existe a família, para aprendermos cada dia mais, sermos pessoas melhores nos ambientes que vivemos, respeitando as pessoas que estão à nossa volta. Entendeu, galera? Tá? E aí vem a diversidade cultural, tá? A diversidade cultural, eu já falei disso em sala de aula, então eu vou dar uma pulada aqui, tá? Vamos lá, já falei daquele quadro ali, já falei anteriormente. Diversidade, todo mundo já sabe o que é, não preciso voltar ao assunto. A primeira regra para construir uma sociedade, devemos respeitar as diferenças, sua religião, escolhas. Então vamos lá. Primeira regra para construir uma sociedade, devemos respeitar as diferenças, sua religião, sua escolha, sua opinião, desde que elas não ofendam ninguém, tá? Lembrando aí que ofender a outra pessoa, ela é crime, tá? Artigo 138 ao artigo 140 do Código Penal, tá? Então, pensa bem antes de ofender uma pessoa aí, tá? Agressão física e verbal são considerados crimes, tá ok? Mas existe dentro desse âmbito todinho, voltando ao assunto, a diversidade cultural dos grupos, e nós temos que aprender a respeitar a diversidade cultural de cada grupo social, tá ok? Não podemos confundir ofensa, já falei disso ali, né, que é crime, tá ok? Não podemos confundir ofensa, tá, com a questão da liberdade. Então vamos lá. Liberdade de expressão é uma coisa, ofensa é outra. São duas coisas totalmente diferentes. Eu estou no meu direito de liberdade de expressão, ofendendo o outro? Não, isso é crime. Nós não podemos seguir por esse
ponto de vista. Temos que nos controlar. Controlar a sua emoção, controlar a sua ira, controlar a sua raiva. Eu tenho a minha opinião sobre a minha religião e a religião dos outros, mas eu guardo para mim. Eu tenho a minha opinião sobre política, mas eu guardo para mim. São coisas minhas para mim. E ponto, acabou. Cada um tem a sua ideia, a sua visão. Mas temos que aprender a respeitar. E primeiro, o diálogo é importantíssimo para construirmos uma sociedade. Não tem sociedade sem diálogo, tá? E no segundo parágrafo, vamos lá, com o tio Léo, no segundo parágrafo, na página 9, na unidade 6, a cultura tem por objetivo satisfazer as necessidades humanas. Então, a cultura transforma a sociedade, ela interliga os povos, ela é importantíssima para isso. Cultura também mostra as desigualdades, como vivem os mais pobres, seu estilo de vida. Podemos pegar aqui vários países pobres, vários países que não alcançaram a democracia. Como é que são esses países? Por que esses países são assim? Então, quer dizer, a cultura também mostra as desigualdades desses países. A alimentação, a música, a roupa, a maneira de falar, a maneira de se vestir. E temos dois modelos de cultura. A cultura popular, que pode ser definida como qualquer manifestação de um povo, que um povo produz, e a cultura erudita, que é a cultura superior, as culturas populares, tá? Então vamos lá. Cultura popular e erudita são diferentes. Cultura popular, ela está na boca do povo. É uma cultura de manifestação popular que faz parte de todo o país. Cultura erudita muitas vezes faz parte de um pequeno grupo. Na realidade, faz parte do grupo da elite. Com isso, eu vou mostrar essas duas fotos aqui. Isso aqui é uma foto que nem todo mundo, vamos dizer assim, aprecia, gosta, mas faz parte da elite burguesa, tá ok? Temos a foto aí do golfe. Nem todo mundo gosta de golfe, mas se você parar para analisar nessas duas fotografias, elas fazem parte da elite da sociedade, os mais ricos, quem tem um poder aquisitivo. E aí a população mais pobre, né, gosta sempre de uma bagunça, de algo que possa se... naquele momento de um trabalho pesado, cansativo, todo mundo quer se divertir, todo mundo quer ir para a rua, todo mundo quer beber com moderação, todo mundo quer se amar, quer se cuidar. Então isso aqui é uma cultura popular, o samba, o pagode, o funk, tá? O futebol, são culturas populares que fazem parte de toda a população, de toda a sociedade. E aí nós vamos justamente definindo cultura e tentar compreender. Espero que vocês tenham marcado o livro na página de vocês, marcado as partes mais importantes aí, a qual o tio Léo pensou. Essas culturas são culturas de massa, tá? Vamos lembrar disso. Culturas de massa que fazem parte da sociedade. Galera, um beijo, um abraço e fui! Até a próxima!